Olá amigos da Elétrica CIA, eu sou Alex Lima. Pessoal, como vocês têm acompanhado aí, estou aqui mostrando um pouco do nosso curso de inversores de tensão, principalmente no módulo de conserto de inversores, né? O pessoal que está interessado tem me pedido aí para mostrar um pouco de como funciona, e hoje eu tenho aqui uma das aulas do curso muito interessante, que é uma dúvida muito frequente, é na hora de você substituir o componente, principalmente o semicondutor, principalmente o MOSFET, né, que são os componentes-chave do circuito. É na hora de você substituir, você não tem aquele componente no mercado e você precisa colocar um similar. Como fazer para saber ali, como você descobrir qual é o componente similar? É uma aula muito legal. Você que está interessado em fazer o nosso treinamento de conserto, manutenção de inversores e também alguns módulos que ensinam a construir os inversores, eu peço que você, antes de estar se matriculando, assista essa aula que eu vou deixar para vocês agora, tá? E após finalizar a aula, você querendo, vai ficar em algum lugar aí nessa página para vocês poderem se matricular. Mas vamos primeiro então a essa aula muito legal. Beleza? Então, pessoal, olha, vamos continuar o nosso treinamento e hoje eu trago aqui uma aula muito importante, pois trata-se de substituir os MOSFETs por outro modelo similar, um equivalente. Às vezes, quando você estiver fazendo o reparo, você identificou os MOSFETs, que é o grande vilão, né? É o que segura a pemba toda, né? E pode acontecer de você ir lá consultar e não encontrar mais aquele MOSFET à venda por algum motivo, ou não tem no mercado e só importando e etc. Ou o equipamento é um equipamento importado, no Brasil não tem, enfim, algum motivo vai levar. O que nós precisamos fazer? Consultar e saber qual é o MOSFET ou IGBT, seja lá, ou até mesmo um transistor TJB também. Todos esses componentes SMD é da mesma forma que nós vamos fazer essa consulta, essa análise, tá? No caso MOSFET, porque são os componentes muito usados, acho que todos os inversores de tensão utilizam MOSFETs. E esses MOSFETs são sempre do canal N. Os MOSFETs tem MOSFETs de canal N e canal P. Eu particularmente nunca vi um inversor de tensão usando MOSFET do canal P. Geralmente utilizam MOSFETs do canal N, certo? E como que nós vamos fazer? Por exemplo, olha, eu tenho esse aqui que tem que trocar todos os transistores MOSFETs, que é o IRF3205, que é um muito conhecido, e eu vou tentar usar um outro que eu tenho aqui no laboratório, porque eu não tenho o 3205 aqui, e preciso botar isso para funcionar logo, certo? Então eu vou usar aqui eu tenho dois aqui, vou ver, consultar. Primeira coisa que tem que ser feita: e no datasheet, no manual, todo semicondutor tem um manual, uma folha de dados que tem os seus parâmetros elétricos. Nós vamos consultar os parâmetros elétricos desse aqui, 3205, e comparar com os modelos que eu tenho na bancada, certo? Que eu tenho aqui no meu estoque. Então nós temos que primeiro, você vai digitar aí o modelo do seu transistor MOSFET na internet e vai pegar aí o datasheet, que é o manual. Eu já baixei aqui, já imprimi. Nós vamos então analisar o que está originalmente aqui no circuito, que é o IRF3205. Nós vamos primeiro descobrir se ele é do canal N, ok, canal N. Nós vamos de cara ver qual é a tensão VDSS, a tensão elétrica de dreno e source. Drain e source, certo? Que é de 55 volts. Resistência entre drain e source, que é de 8 miliohms. E a corrente de drain, ID, que é igual a 110 ampere. Ok? Então, esses parâmetros aqui são os parâmetros base dele. Isso, tá? Tem outras coisas que vão influenciar, são outros parâmetros, nós vamos passar rapidamente aqui, mas nós temos que ter em mente isso aqui,
certo? E temos que comparar aí essas informações com os outros que eu quero, que nós vamos substituir, ok? Mas ó, tem alguns outros detalhes importantes aqui, vou tentar aproximar ainda mais, não sei se vai dar para ficar com... Ah, legal, olha. A tensão de drain e source está aqui 55 volts, né? Nós vamos procurar, olha, vamos procurar se tem alguma outra característica, né, de acordo com a temperatura. Não tem tensão, então é 55 volts no máximo, tá? No máximo 55 volts. Agora vamos à corrente. A corrente, ela tem uma variação. Por exemplo, ó, corrente com temperaturas de 25 graus, então ele vai me dar 110 amperes. Mas se essa temperatura variar até 100 graus, essa corrente já diminui para 80 amperes, certo? Isso aqui, na verdade, nós vamos nos basear nesse parâmetro aqui, que é o parâmetro base que geralmente os engenheiros fazem os seus cálculos, certo? Porém, ele tem essas variações aqui, que utiliza-se muito. Geralmente, nenhum componente permanece em 25 graus, ele começa com essa temperatura 25 graus, que é a temperatura geralmente ambiente, e depois ele vai começar a aquecer e vai superar, e aí, olha, isso também aqui entra nos cálculos. Então, olha, pode ser que o engenheiro se baseou em 100 graus e não em 25, ok? Outra coisa importante é ver a frequência. Nesse caso aqui nós temos a frequência de 1 kHz, 1 MHz, quer dizer, aqui, olha, lógico que isso daqui vai depender de outras ações, a entrada, saída, a tensão de gate 0 volts e tensão de gate source 0 volts, tensão de drain source 25 volts, e aí nós vamos trabalhar até 1 MHz, certo? Então nós temos essas situações aqui, e além disso tem outra situação que é muito importante, que é essa aqui, olha. VGSTH, que é a tensão de gate, é a tensão de gate em source, que varia na mínima. Ele começa a chavear com 2 volts e no máximo, olha aqui, ó, máximo 4 volts. Então ele trabalha de 2 a 4 volts. Porque o engenheiro, quando ele projeta, ele vai fazer o chaveamento e lá no gate vai chegar essa tensão aqui. Então esses parâmetros nós vamos ter que comparar com os outros. Então eu tenho aqui um outro que eu sei que vai servir, que é o 2807. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos comparar tensão VDS, tensão de drain source 55 volts. Eu não posso botar um transistor com uma tensão menor do que essa, porque senão não vai suportar, porque provavelmente o engenheiro fez o cálculo baseado nessa tensão aqui. O 2807 ele tem uma tensão de 75 volts, então ele não vai ficar abaixo, vai ficar acima, não tem problema nenhum. Sendo que se ele foi calculado para 55 volts, não sei, os parâmetros são vários, né? Na verdade ninguém trabalha com a tensão máxima, ninguém explora o máximo, sempre tem a margem de segurança. Então ele vai trabalhar tranquilo, porque ele suporta, o 2807 suporta no máximo 75, que é acima dos 55. Vamos lá, resistência de drain e source de 8 miliohms. Então eu tenho 13 miliohms, ou seja, também suporta. Ele foi calculado, né, com essa aqui, mas eu tenho uma resistência que está dentro. Isso influencia? Claro que influencia, porque a base de cálculo foi 8 ohms. E eu tenho uma variação para 13, certo? Se fosse menor, ficaria complicado. Agora nós temos uma coisa muito complicada, olha. Corrente de drain 110 amperes. O 2807 é de 82 amperes. Então nós temos aqui um pequeno problema, mas vamos nos imaginar que ele não usou essa corrente inteira, porque geralmente tem-se ali uma margem de segurança. Então até então, vamos analisar. Vamos lá, esse daqui também é de canal N, o 3205, o 2807 também é canal N. Vamos lá, a frequência de trabalho que está aqui
tem que ser também de 1 MHz. Ou seja, o 2807. O 3205 também é de 1 MHz. Então está de acordo. Agora, a tensão de gate source, que é de 2 a 4, vamos confirmar para ver se está também nessa mesma tensão. Olha, o 2807 também de 2 a 4 volts. Então, olha, a princípio, podemos fazer um pequeno teste substituindo por 2807. Nós temos essa implicação aqui, olha. 110 A no original e no que nós vamos substituir, 82. Eu teria também aqui o 1404, mas olha só o 1404. 3205, 55 volts, 1404, 40 volts. Então, seria arriscado colocá-lo, certo? Observe que a resistência é de 8 miliohms. Esse aqui é de 4 miliohms. Então, a resistência é bem abaixo. Já a corrente, olha, 110 A, esse aqui estaria, mas a tensão e a corrente não está batendo. Então, o mais próximo é o 2807. Resumindo tudo isso aqui que eu estou falando, a maneira de você saber qual é o que pode ser similar, o que está mais próximo, o ideal, gente, é colocar exatamente o que foi projetado no circuito, certo? Por quê? Porque houve vários parâmetros, temperatura, tensão de gate, corrente máxima de drain source e várias outras coisas que o engenheiro utilizou, certo? Então o ideal é você, vai chegar daqui a 15 dias, espera os 15 dias para você colocar o mesmo, tá? Ah, só tem na China, então está muito distante. Procura na folha de dados aí, no manual, e veja se os parâmetros elétricos são próximos, né? Por exemplo, olha, o 2807, a corrente é menor. Eu vou fazer o teste aqui. Aliás, eu já fiz isso em outras ocasiões e sei que o 2807 ele funciona bem na maioria dos casos em que se tem o 3205. Eu já substituí em outros equipamentos, eu já substituí 3205 por 2807 e vice-versa, e os dois se comportaram muito bem. Essa é a forma que você deve fazer, através do manual. Você procura, você pega vai lá no Google, joga lá IRF 1404 e você vai achar o datasheet. E aí com o datasheet você vai ter todos os parâmetros, você vai comparar os parâmetros e ver se eles são idênticos ou pelo menos bem parecido. Em casos de não ser parecidos, que a tensão e a corrente esteja um pouco acima, né? Para que você tenha até mais folga. Isso interfere, mesmo sendo tensão acima, corrente acima, interfere também. Pode ser que o inversor não consiga render o que ele foi projetado, porque a base de cálculo foi em cima de uma exatidão, né, lá dos valores, como por exemplo, olha, 55 volts. 55 volts. E nós vamos colocar um que suporta até 75. E isso daí pode ser que tenha alguma alteração, mas nós entendemos pela lei de Ohm que 75 volts vai suportar porque foi projetado para 55. No caso da corrente está abaixo, olha, 110 e aqui nós temos 82. Mas funciona muito bem nesse caso aqui. Eu já tinha feito esses testes em outros equipamentos e sei que funciona assim.